boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual que vai falar hoje e levar você para conhecer o mundo da história dessa região que eu tenho certeza que você desconhece, viu? Por isso que nós convidamos o empresário Mesaque Gualberto, que é da região de Cantagalo e que vai falar um pouquinho de como começou a contar essa história, que foi bem interessante, viu, Mesaque? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Luciano. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui, né, para todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente essa região aqui, norte fluminense, que é encantadora, que as pessoas precisam conhecer. Exatamente. Né? Mas como começou essa sua identidade com essa história toda? Bom, na verdade, a história, eu sempre, desde criança, eu gostei de história, né? Era a minha matéria preferida. Legal. Só que a vida, né, eu não me formei nem sou professor e nem vou focado na área, né, nem em turismo. E a vida vai acontecendo e aquilo adormeceu um pouco no meu coração. E num dado momento que a gente ia fazer uma ampliação na empresa, vimos a necessidade de ter algo diferenciado dentro da empresa. E onde surgiu a ideia, que inclusive foi uma faxineira, e que deu a ideia de fazer um espaço, uma parede que contasse pelo menos a história da empresa com algumas imagens, algumas fotos. Porque as pessoas que iam à empresa perguntavam, curiosidade, né? Porque a empresa num lugar pequeno e tal, gera curiosidade. Sim. E ela teve essa feliz ideia, né? Que foi muito bacana. E com isso despertou. Aí a história que estava adormecida, o amor pela história estava adormecido, ele despertou, e onde a gente conversou com o arquiteto, dessa parede que ela deu a ideia inicial, surgiu o Espaço Cultural. Como é o nome do espaço? Hermir Gil Caetano. Sim. Então, assim, foi um farmacêutico na localidade, uma pessoa muito querida, né? Apesar das injeções que eu levei quando era criança. Mas ficou na memória. Ficou, né? Eu tinha mais medo dele do que o bicho-papão. Tá certo. Mas, assim, a homenagem foi muito importante. É uma pessoa muito querida da comunidade. E esse espaço cultural, hoje, ele conta não somente a história da da empresa, sem problema, mas principalmente a história de Boa Sorte, de Cantagalo, e das fazendas de café e toda a importância que nós tivemos, a região, no cenário econômico do Brasil Império, no século XIX, nós fomos o maior produtor de café do mundo. Olha só. 70% do café consumido no mundo, no século XIX, saía das terras cantagalenses, quer dizer, Friburgo, Madalena, Sumidouro, a nossa região. E isso é algo que não pode ficar esquecido, exatamente, né? De maneira alguma. Exatamente. E nesse espaço, né, nós temos aí fotos, e nesse espaço existem vários objetos. Sim. O que tem lá? São vários objetos de época, né? Tanto da empresa, quando era armazém, e também das fazendas da região, piano de cauda do século XIX, com mais de 150 anos, que pertenceu à família Monerá, que é uma família tradicional na região. Materiais escravocratas, né, que foram usados nas senzalas das fazendas, livros, documentos de época, fotos. Sim, é um acervo muito bacana que vale a pena conferir. Por exemplo, as escolas têm acesso, se quiserem marcar uma visita? Sim, a gente recebe, em média, uma vez por semana, escolas de toda a região, tanto pública quanto particular. Não tem custo nenhum. Apenas 1 quilo de alimento não perecível para ajudar a própria comunidade, né, para reverter. E com isso, a pessoa que cuida do espaço cultural, ela faz todo o guiamento dentro do espaço e ainda tem um breve passeio externo. Sim. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, que é algo breve passeio externo, é um plus. Sim. Isso Agora, aí. como vocês foram conseguindo esses objetos? Como que vocês foram, até na pesquisa, né, foram observando que pessoas, né, que tinham e foram levando para esse espaço? A partir da ideia da faxineira, né, que é uma colaboradora da empresa... Qual o nome dela? Nívia. Nívia. Nota 10. Sim. Que hoje já não está mais na faxina, está no administrativo. Isso aí. É merecido. Sim.
nós começamos a focar. E com isso nós tivemos um tempo hábil para poder correr atrás das peças, de informações, de absorver conhecimentos da região. Então, assim, eu fiz uma verdadeira busca saiu a caça mesmo. Exatamente, na região onde eu conheci mais de 40 fazendas, desde em estado excelente, médio e até ruínas. E algumas peças foram doadas e outras compradas. Então, assim, é um misto de situações, onde nós fomos em busca, né, uma verdadeira expedição, né, ao tesouro da história da nossa região. E foi muito bacana, foi muito legal e ainda continuo, tá? Só que quando eu vi que já tinha um acervo satisfatório para montar o espaço, eu vi que poderia desacelerar o processo. Mas assim, continua ainda, é minha paixão. Quando tenho tempo, eu estou numa fazenda, conhecendo. Pessoas que estão assistindo, né, que tem o interesse de colocar algum objeto que tem em casa, às vezes está guardado, né? Exatamente. Quer até mostrar Exatamente. mesmo. Eu acho que o objeto, ele fala por si próprio. Sem dúvida. Né? Então, assim, cada objeto tem a sua história. Tem a sua história. Né? E ele mostra, ele é a prova do que aconteceu de fato em nossa região. Então é muito bacana, é muito bacana. E desse projeto, surgiu um outro projeto também muito interessante, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho para você aí de casa, viu? Saindo um pouquinho de dentro da loja, onde tem esse espaço que funciona, o espaço Hermir Caetano Gil, para levar você a conhecer na íntegra, né? Os lugares, como que isso vai daqui para frente, mas você também pode conhecer. Até eu fiquei aqui empolgadíssima e vou marcar a minha visita, mas a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Antes tem uma cozinha muito saborosa e a gente continua conversando com o empresário Mesaque Gualberto aqui no programa Atual.